Fala pessoal, tudo bem? Bom, então retornando aqui, agora a gente vai vir trazer para vocês coisas que conversamos na aula teórica e vamos demonstrar aqui, vou demonstrar no manequim, alguns manejos de intubação. Depois a gente vai falar um pouco do monitor em si, da utilização da capnografia, oximetria, que a gente conversou na aula de monitoração, que é o básico aí para a gente ter uma monitoração adequada para uma ventilação mecânica. E depois a gente vai para a prática no ventilador propriamente, para mostrar alguns conceitos que a gente falou na aula de conceitos de pressão, PIP e tudo mais. E aí a gente entra em alguns casos clínicos para discutir isso. Inicialmente, falando aqui da intubação orotraqueal, a gente precisa pensar em oxigenoterapia antes da intubação. Isso é ideal para fazer a desnitrogenação do pulmão, a gente aumenta a pressão parcial de oxigênio e previne hipoxemias no geral. O ideal é que nós façamos essa oxigenoterapia no mínimo 3 minutos pré-intubação. E também a gente utiliza de uma técnica que é conhecida como respiração apneica, oxigenação apneica, onde a gente basicamente satura o pulmão de oxigênio através dessa oxigenoterapia e mantém aí um período de segurança para que a gente faça todo o manejo de intubação até o momento do início da ventilação, ou até mesmo após a intubação, o início da ventilação espontânea do paciente através do tubo. A oxigenoterapia ela é muito importante, eu vou mostrar para vocês na prática no manequim, porque o tempo de intubação nosso, o manejo de intubação nosso é um pouco demorado. E a gente precisa fazer isso com uma certa calma e uma certa segurança. Então, por isso, a gente oferece essa oxigenoterapia antes do manejo da intubação, normalmente. Como que a gente faz essa oxigenoterapia? Geralmente, nesse período pré-intubação, essa oxigenoterapia ela é invasiva. Então, a gente tem a utilização do catéter nasal, como eu posso demonstrar aqui para vocês. Então, nós temos o catéter nasal, basicamente, ele é um catéter, não sei se ele consegue pegar aqui para a gente, só para ficar mais claro. Ele é um catéter com 2 saídas de gás, que vão ser acoplados na narina do paciente. Esse catéter, ele é conectado na mangueira, só posicionar para que ele pegue aqui também, para que fique mais fácil vocês visualizarem. Então, ó, só para ficar mais fácil vocês visualizarem, toda a mangueira passa por trás da orelha do paciente para fixar, é conectado a uma outra mangueira e conectado ao oxigênio. No oxigênio, a gente tem o fluxômetro que vai ser para a gente o controlador de fluxo desse catéter nasal. Então, a primeira opção para essa oxigenoterapia é o catéter nasal. Pontos negativos para mim, para os nossos pacientes do catéter nasal. Por ele ser um catéter pequeno, ele fornecer apenas nessa ponto de entrada aqui do focinho, os pacientes acabam se incomodando bastante. Então, esses pacientes vão aceitar esse catéter nasal a partir do momento que eles estiverem bem sedados. Então, lembrando, a gente ainda não tem o paciente inconsciente, mas bem sedado. A partir desse momento, ele vai aceitar esse catéter nasal. A segunda opção é basicamente usar uma sonda uretral. A sonda uretral, nós temos que tomar alguns outros cuidados também, mas basicamente a gente vai colocar ela na narina até o canto medial do olho. E aí a gente faz o fornecimento de oxigênio da mesma forma. E a terceira opção seria a máscara a máscara facial, para que a gente também faça a intubação, como eu mostrei para vocês várias fotos e imagens na aula de acesso a via aéreas. Depois disso, a gente tem algumas outras opções que podem ser usadas na emergência, que é a oxigenação transtraqueal, onde eu vou fazer uma punção traqueal,
mas isso é mais um cenário de emergência, um cenário onde a gente não consegue uma intubação prévia e precisa evoluir para uma intubação de forma emergencial. Enquanto a gente evolui para a intubação, a gente faz essa oxigenação transaquial, por exemplo. E aí, pensando na intubação em si, nós temos esse primeiro passo, que é um dos mais importantes, a oxigenoterapia. Na aula teórica a gente conversou bastante sobre isso e a ideia daqui mesmo é realmente mostrar essa prática para vocês. Como utilizar, como colocar no paciente. Só tomem cuidado em relação a esse incômodo. Muitas vezes a gente vai ter alguns pacientes brigando, incomodados. E aí, a partir do momento que isso começa a incomodar demais, a gente tem, às vezes, até prejuízo na sedação, precisa utilizar uma intubação, fármacos indutores com volume maior e tudo mais. Isso pode interferir um pouco. Então, na minha rotina, eu gosto muito de utilizar o catéter nasal, só que a gente fica um pouco preso ao paciente em relação à sedação dele, o grau de sedação dele pré-indução. Depois que a gente preparou o paciente, ele está sedado, vai evoluir para a intubação orotraqueal, a gente faz um checklist, né? Na verdade, isso vem antes da oxigenoterapia. O checklist para fazer a intubação orotraqueal. Conversamos na aula teórica de acesso à via aérea em relação a periglótica, barbante, elástico, o que você é mais acostumado para fazer essa fixação do tubo, tá? Mas vou mostrar algumas coisas para vocês aqui para a gente mimetizar essa intubação orotraqueal. Eu vou mudar de lugar as coisas aqui para ficar mais fácil para pegar para vocês verem. Então, quando eu vou fazer a minha intubação, o que eu vou pegar? Eu vou fazer de checklist, né? Então, em primeiro lugar, tubo orotraqueal. Conversei com vocês na aula de acesso à via aérea em relação à escolha do tamanho. Mas, mais uma vez eu repito, o ideal é que a gente abra o tubo exatamente no momento que nós façamos a laringoscopia. Então, por isso que geralmente eu tenho 2 tubos do tamanho parecido e a gente escolhe o tubo exatamente no momento da laringoscopia. O ideal para uma ventilação, principalmente para uma ventilação mecânica, é que a gente tenha um tubo maior possível, mais próximo à traqueia, para que a gente não tenha aí restrição de via aérea, nem de saída, nem de restrição de pressão, nem de saída, nem de entrada, para não termos problemas. Mas o ideal é que a gente faça isso na hora que a gente faz a laringoscopia. Depois temos o laringoscópio. Então, geralmente temos 3 lâminas. Vou mostrar para vocês aqui uma lâmina. Então, o laringoscópio, só aproximar para ele, ficar melhor para ele ver. Então, o laringoscópio, geralmente lâminas curvas, nós utilizamos. E ela tem essa luzinha de LED, geralmente na ponta. Para fazer o encaixe do laringoscópio, tenho que visualizar essa haste, que está geralmente na porção anterior do cabo do laringo. Faço a conexão, deixa eu pegar aqui melhor para ficar melhor para visualizar. Aqui. Faço a conexão na haste, e aí vou virar para ficar melhor para vocês verem. Então, ó, conectado à haste, beleza? E aí, faço o encaixe do laringo, nesse momento. Então, aqui eu tenho a ativação da luz. Então, meu laringo está funcionando. Importante, muito importante testarmos essa luz aqui antes, tá? Eu vou mostrar para vocês das diferentes técnicas de intubação e realmente a importância de testarmos essa luz aqui. Por quê? Lembra que eu falei para vocês em relação à oxigenoterapia? A gente tem pacientes aí que podem ter problemas hemodinâmicos ou talvez até problemas pulmonares e tem essa reserva de oxigênio diminuída. Ou seja, um paciente que já tem predisposição em desenvolver uma hipóxia cerebral, uma hipoxemia no geral. E aí, se a gente perder tempo apertando a luzinha do laringo ou mexendo no foco cirúrgico, às vezes no centro cirúrgico, né,
para a gente visualizar essa via aérea direito para fazer intubação, pode ser que a gente tenha problema, esse paciente pode ser prejudicado. Então é muito importante que a gente faça a conferência aí antes de iniciar a intubação, beleza? Então meu laringo está ok, os tubos endotraqueais também, a periglótica. Eu falei para vocês em relação à periglótica na aula de acesso a vias aéreas. A periglótica hoje é uma rotina em qualquer intubação para mim. Dificilmente a gente faz uma intubação em sequência rápida, mas quando a gente faz, pode ser que a gente não utilize, geralmente cenários de emergência aí, de uma parada cardiorrespiratória ou algo do tipo. Porém, na maioria das intubações, que são intubações aí programadas, a gente faz a utilização da periglótica, que nada mais é do que estilar ali o anestésico local ao redor da glote, em seu interior. Mostrei alguns vídeos na aula prática para vocês, na aula teórica de acesso à via aérea. E aqui eu não vou colocar no checklist aqui porque não vai ser o caso no momento. Mas é importante a gente lembrar da periglótica. Como eu falei, algumas pessoas têm mais familiaridade com o elástico ou com o barbante, né, para fazer essa fixação, como você achar melhor. Eu geralmente uso o elástico, essas borrachinhas de dinheiro mesmo. Seringa para o cuff, ideal que a gente também separe, e a gaze. Então a seringa do cuff aqui, vou até deixar ela aberta. A gaze, porque é importante também. Alguns pacientes desenvolvem um grau intenso ali, talvez uma cialorreia na indução. Alguns fármacos que nós utilizamos, por exemplo, um exemplo clássico aqui, né, a dexmedetomidina no gato, na MPA lá. A gente tem um gatinho com bastante secreção oral, e aí a gente tem ali dificuldade para fixar, para segurar a língua do paciente. Isso pode atrapalhar a nossa intubação. Então sempre tem uma gaze ali que vai te ajudar nessa questão. Depois disso, a gente vai avaliar o posicionamento. Como a gente falou também na aula teórica de acesso à via aérea, o posicionamento do paciente é uma das coisas mais importantes da intubação. E aí, o que geralmente eu faço na minha rotina? Eu geralmente faço a intubação de todos os pacientes em decúbito dorsal. Então o paciente vai estar nessa posição aqui. Eu vou até baixar as patinhas dele aqui para ficar melhor. Então o paciente em decúbito dorsal. Mostrei alguns vídeos, vou mostrar um vídeo aqui para vocês também. Ou o decúbito lateral. Porque que geralmente a gente preconiza esse posicionamento para intubação. Eu falei também na aula de teórica, né, de acesso à via aérea, vou repetir aqui para vocês. Deixa eu só tirar essas coisinhas aqui. Então o paciente em decúbito lateral ou decúbito dorsal tem no mesmo nível cérebro e coração. Por que isso é importante? Para pacientes rígidos, a intubação em decúbito external, né, com o paciente aqui, com o colega segurando aqui para a gente faz a laringoscopia e faz a intubação desse formato, é super tranquilo. Os pacientes rígidos são aceitam muito, né, esse tipo de posicionamento para intubação. Porém, naqueles pacientes que a gente tem algum problema pulmonar, pacientes que têm alguns sinais de hipoxemia, pacientes que têm problemas na reorganização vascular, por exemplo, aquele paciente séptico, é ideal que a gente preconize fazer a intubação desse paciente lateral ou dorsal, porque a gente não diminui aí pressão parcial de oxigênio em relação ao cérebro em si. Por exemplo, eu tenho um coração pulsando para que eu tenha aí uma pressão adequada, uma pressão de perfusão aí cerebral, né, adequada para esse paciente. E no momento que eu faço esse movimento, ou seja, elevo a cabeça do paciente em relação ao tórax, meu coração vai ter que trabalhar um pouco mais, esse paciente vai ter que fazer uma reorganização vascular um pouco rápida para continuar a mesma pressão de oxigênio que estava antes aqui nesse cérebro.
E às vezes, nesse paciente que não é rígido, nesse paciente séptico, que eu tenho aí talvez alterações hipoxêmicas, pode ser que ele não se comporte bem em relação a esse manejo. Pode ser que esse paciente diminua aí a oxigenação cerebral, esse paciente tenha talvez até lesões cerebrais nesse momento por conta desse manejo. Então, por isso que eu treino nos meus pacientes de rotina lá, nas OHE eletiva, nos pacientes rígidos, essa intubação lateral ou dorsal. Vou mostrar para vocês como é o posicionamento do paciente nesse manejo da intubação. Basicamente, nessa intubação, eu vou ter que manter o paciente, me deslocar, na verdade, através da via aérea do paciente. Então, diferente daquela intubação external, né? Onde a gente coloca o paciente external, eleva a cabeça dele ao nosso nível, pede para o colega segurar aqui para a gente fazer a laringoscopia e intubação. Nesse momento, nesse manejo de intubação, a gente vai fazer com o paciente decúbito dorsal. E eu não posso elevar o paciente, a ideia é não elevar esse paciente mesmo, para que a gente não tenha aí uma diminuição da pressão cerebral. Então, ideal, fazer a laringoscopia, fazer essa intubação, eu preciso me abaixar para o paciente. Na intubação external, preciso fazer isso também? É o ideal. Mas na maioria das vezes a gente acaba elevando o paciente, né? Isso não é o ideal. O ideal é que a gente faça a intubação no nível que nós desçamos, né, a mesa, para que fique um nível ideal para a gente fazer a intubação. E aí, com o paciente devidamente sedado, fiz a pré-oxigenação, vou fazer a laringoscopia. Geralmente, o que eu faço na minha rotina? Deixo aí um tubo que eu acho que eu vou utilizar, ou talvez, se eu tiver um colega para ajudar, ele vai abrir para mim na hora. Então, como eu estou sozinho aqui, vou deixar mais ou menos aberto o tubo aqui para mostrar para vocês. Então, esse paciente pré-oxigenado, posso deixar o catéter nasal de oxigênio até esse momento, é ideal que isso aconteça, tá, gente? Ideal que eu mantenha ele na... Estou mantendo na máscara. Mantenha na máscara até o último minuto ali. E aí, geralmente, eu coloco esse catéter, eu coloco essa oxigenação, conto 3 minutos, 3, 4 minutos que o paciente está recebendo oxigênio, e aí sim vou começar a indução do paciente. Então, induzir esse paciente, geralmente, após a verificação ali de reflexos oculares, confirmação da perda de consciência, eu vou fazer a primeira laringoscopia. Então, eu venho nessa posição, consegue pegar aí, vou abaixar na altura do paciente e vou fazer a primeira laringoscopia. Então, com essa mão, geralmente pego a língua nessa posição e faço a laringoscopia. Aqui eu já vou ter uma noção do tamanho do tubo que eu vou utilizar. Então, beleza, vou conseguir utilizar o tubo 5, tubo 6. Já deixo ele aberto no jeito e faço a minha periglótica aqui nesse momento. Depois disso, eu preparo o tubo, retorno a laringoscopia e aí faço a intubação. Detalhes aqui para vocês em relação ao tubo. O tubo ele já é curvado para que a gente consiga ter para que seja mais fácil essa intubação. Então, evitem pegar o tubo nessa região para fazer a intubação. Ou pegar ele medial, por exemplo. Ele já é curvado para que a gente tenha esse movimento para acessar a via aérea. Então, ele nos ajuda. Então, preconizem pegar o tubo nessa posição, no início aqui. Segunda coisa que eu já mostrei para vocês também na aula teórica, mas eu vou mostrar novamente, a gente tem a marcação aqui, essa marcação, onde a gente vai ter que seja aí a marcação de início, né, ou medial, ou no período, na parte medial ou na parte inicial ali da traqueia. Depois temos o cuff, temos a saída do tubo e o olho de Murphy, que também é uma saída adicional aí para prevenir alguns problemas. Depois disso, no tubo, se vocês olharem, nós temos numeração do tubo e a indicação oronasal. Então essa região
essa parte do tubo deve ficar, vamos lá para o paciente agora, vou trazer ele em pé, deve ficar na região oronasal do paciente. Então, aqui, ficar nessa região mais ou menos, certo? E aí nós temos mais ou menos o tubo nessa posição. Depois que a gente fez a intubação, vou deixar ele aqui para ficar mais fácil da gente mostrar. Eu fixo o tubo, com o paciente ainda na posição, com a minha mão na região de canto de boca ali. Deixa eu tirar essa orelhinha aqui para ficar melhor. Então, fixei aqui. Primeira coisa que eu vou fazer com o paciente nesse momento. Vou conectar a traqueia aqui na ponta. E essa traqueia já vai estar com o meu capnógrafo. Então, conecto o capnógrafo. Então, conectei meu capnógrafo. Depois vou mostrar para vocês ali na traqueia para ficar mais legal. Então, fixei aqui. Vou fazer a primeira, geralmente, essa primeira certificação de via aérea, né, vamos dizer assim, eu vou fazer com a mão. Então, essa é uma das vantagens que a gente tem com o ventilador da Leventronic. Nós conseguimos aí fazer essa rápida mudança para ventilação manual no ambu com facilidade, de forma mais tranquila. Então, eu posso conectar aqui a traqueia, retiro o ambu, ou às vezes nem preciso retirar o ambu, e faço uma pressão manual, ou se o paciente ainda estiver em ventilação espontânea, para a gente visualizar e certificar a via aérea. E lá quando a gente falou de monitoração de via aérea, a gente falou do capnógrafo, padrão ouro aí, para a gente identificar se a intubação está de forma correta ou não. Às vezes eu faço a fixação nessa região aqui, ó, próximo ao focinho, e quando eu vou conectar ao aparelho, pode ser que o tubo volte um pouco, ou pode ser que ele seja mais introduzido, e aí a gente acaba fazendo uma intubação seletiva sem querer, ou coisas do tipo. Então, fixa no canto lateral, que vai ficar ideal aí, beleza? Então, um videozinho para vocês verem, uma intubação, o vídeo que a gente mostrou na aula teórica também, uma intubação dorsal. Esse paciente que foi submetido a uma castração eletiva, uma cirurgia bem tranquila, a gente fez sequência atrasada para a intubação, tudo com calma, tudo tranquilo. E esse paciente foi bem curioso que ele não é um paciente que não aceitava catéter nasal, então a gente fez a pré-oxigenação dele com uma sonda uretral mesmo, daquela outra forma que eu falei para vocês. Então, fiz a intubação do meu paciente, fiz a intubação, vou fixar aí, ó, vou visualizar, como a gente tinha mostrado antes, essa região aqui, está escrito, né, a oronasal aqui, então essa região vai ficar na região oronasal do meu paciente. Vou fixar esse tubo com a minha mão na comissura labial aqui. Vou fazer insuflação do cuff. Então, deixei o paciente assim para ficar melhor para a gente visualizar. Vou só colocar o tubo aqui para segurar. Então, fixei. Vou fazer insuflação do cuff. E aí, a gente vai lá pro ventilador. Eu tenho um paciente com ventilação espontânea, eu vou conseguir já visualizar no capnógrafo, que é meu próximo passo. Então, geralmente, gente, a gente deixa a traqueia com o capnógrafo já acoplado na ponta, tá? Tô colocando aqui só para ficar fácil vocês visualizarem. Capnógrafo conectado à ponta da traqueia, eu vou conectar a traqueia aqui também. Então, conecto a traqueia aqui, beleza. Agora a gente vai lá pro ventilador só para mostrar para vocês o que geralmente eu faço. Então, pessoal, ó, abro a tampa do aparelho e faço um movimento manual. Basicamente, 2 movimentos manuais aí, para a gente confirmar a intubação. Fiz o movimento, vou voltar para o monitor ali. Então, no monitor eu tenho aqui a onda de capnografia, tá? Aqui, zerada, tá vendo os valores zerados aqui. Eu vou ter o paciente
aqui nesse momento, se o paciente estiver em apneia, ele vai fazer movimentos, ciclos respiratórios, e eu vou ter confirmação no capnógrafo. De que forma? Vou fazer aqui em mim para vocês verem, mas pode manter aqui no monitor. Então tem aí as ondas de capnografia, ó. Vou ter valores de capnografia. Nesse primeiro momento, só para certificar que está em via aérea. Beleza? Certifiquei que está entubado, terminei o processo de intubação. E aí depois disso, vou para o ventilador para a gente iniciar a ventilação mecânica. Só que antes eu quero que vocês venham para os slides para a gente falar um pouco de conceitos aí. Antes de tudo, eu queria mostrar para vocês um videozinho, vou até voltar aqui para ficar. Dessa intubação que eu falei para vocês, lateral ou dorsal, que geralmente eu fico treinando aí na minha rotina nas eletivas. Que é algo que eu quero trazer eu trago para minha rotina sempre, que é algo mais seguro, mais tranquilo e assim, eu consigo fazer isso na maioria das vezes sozinho. Então, é algo que às vezes, né, a gente sabe que a realidade nossa na veterinária é um pouco diferente da medicina humana, então a gente não tem muita mão de obra, acaba que em alguns momentos a gente precisa fazer a intubação sozinho, ou talvez durante uma RCP, por exemplo, a gente precisa desse paciente intubado, e geralmente a gente está sozinho, a outra pessoa está na massagem cardíaca, por exemplo, ou algo assim, então, ideal é que a gente sempre treine. Então, o paciente decúbito dorsal, laringo, faço a periglótica, laringo, faço a laringoscopia, a região dorsal do laringo ali vai ficar entre os caninos, e essa região, essa parte do laringo que vai fazer a abertura realmente da boca para mim, e aí procedo com a intubação. Para mostrar para vocês aqui capnografia e SpO2, que a gente falou já na aula de monitoração da ventilação mecânica. Como eu falei para vocês, a gente tem outras formas padrão ouro para monitorar a ventilação mecânica, como hemogasometria. Mas na rotina nossa, estou mostrando para vocês aqui realmente o dia a dia, né? O que a gente tem de rotina na veterinária mesmo. Dificilmente, assim, são poucos lugares que tem a hemogasometria, eu mesmo não tenho hemogasometria de rotina. Então, falando do mais básico mesmo, a gente tem a capnografia, que ela pode ser mainstream ou sidestream. Eu deixei ali, mas eu vou explicar isso, eu explico isso muito naquela aula de monitoração anestésica, aqui só para vocês terem uma noção do meu capnógrafo. Para quem não conhece, ó, ele é um capnógrafo que é conectado ao aparelho, e aqui ele suga uma amostra da via aérea total. Então aqui, ó, é minha via aérea, aqui traqueia, aqui tubo. Vou colocar aqui para vocês se situarem de onde está. Então, aqui. Então aqui vai para o paciente, aqui traqueia, beleza? E aí ele coleta uma parte desse ciclo respiratório, né, ou uma alíquota ali da via aérea, e aí a gente tem a aferição. É chamado de side stream. O mainstream é aquele que acopla ao tubo e avalia toda a amostra, né, todo o fluxo ventilatório ali. E aí, SpO2, vamos voltar aqui para o monitor também para mostrar para vocês. Geralmente ele é um cabo, aqui, vou colocar na frente aqui, ó. Geralmente esse cabinho aqui com presilha, tem de várias formas, né? Vocês podem visualizar. Um lado o receptor da luz, outro lado a luz propriamente dita, né, infravermelho. Então eu coloco o paciente, ideal também uma mucosa ou uma região que tenha uma coloração mais clara ali, para ele pegar. E aí, no monitor, aqui, eu vou ter todos os parâmetros a onda pleximográfica, né? Geralmente ele dá valor de pulso e também a gente tem saturação propriamente dita, né? Que é a principal função aí do monitor. Não tá pegando direitinho? Deixa eu trocar aqui só.
Pode manter no monitor aqui, Marcelo, tranquilo. Dá a volta aqui, só para pegar legal para vocês verem aí. Isso aqui provavelmente vocês têm aí na rotina de vocês, né? Então, olha lá, ó. Ondinha de plasmográfica, legal. A partir de agora eu consigo visualizar. Infelizmente não é tão rotina pra gente manter o oxímetro no paciente na hora da intubação, porque geralmente a gente coloca na língua, né? Alguns pacientes dá para colocar no membro, só que pela manipulação, né, diferente da medicina humana, a gente não tem essa facilidade para manter enquanto a gente manipula o paciente, então é um pouco mais difícil, mas ideal é que a gente mantenha o paciente já monitorado no momento da intubação. Beleza? E aí as ondinhas de capnografia, basicamente o que a gente vai ter de problemas, tudo mais. Coloquei isso aqui, mas a gente vai falar na aula também, mas só para vocês entenderem uma coisa aqui, ó. Quando a gente tem o paciente ali em cima, né, normal, entubado, a gente vai ter a onda, o platô ali de CO2 bem legal, bem bonitinho. A imagem ao lado, uma intubação esofágica, como eu falei para vocês na aula de monitoração. A mucosa gástrica ela produz um pouco de CO2. Então, às vezes a gente intuba o paciente, ele faz uma onda, intuba esofágico, perdão, ele faz uma onda de CO2 e depois reduz o CO2. Então, geralmente a gente tem essa intubação esofágica. E aí, os outros problemas ali que a gente pode ter, que é mais voltado aí para a rotina na ventilação em si. Beleza? Falando de conceitos, que a gente já conversou também ali na aula teórica. O primeiro conceito é pressão inspiratória. Então, a pressão inspiratória, ela pode causar uma lesão grave de parênquima pulmonar, quando a gente utiliza uma pressão muito alta. E ela tem uma relação inversa com o retorno venoso. Ela pode provocar queda do débito cardíaco. Por quê? A gente aumenta a pressão intratorácica, e diminui o retorno venoso. Então, consequentemente, a gente vai ter aí diminuição do débito cardíaco, diminuição da pressão arterial e tudo mais. Então, tomar muito cuidado. O que é a pressão inspiratória? Nada mais é do que a pressão instituída pelo ventilador para que ele gere um fluxo e gere um volume no pulmão, beleza? E eu consigo fazer essa ventilação através da pressão. Por isso que a gente chama esse modo ventilatório que é o principal do ventilador, de modo controlado a pressão. Então, pessoal, falando da pressão inspiratória, só para vocês entenderem o conceito, como o ventilador trabalha aqui, à medida que eu aumento essa pressão inspiratória, eu vou aumentar o volume corrente. Então, para vocês entenderem aqui, ó, vou iniciar, a gente volta lá pro pulmãozinho artificial agora. Então, eu estou com uma pressão de 30. O que eu quero mostrar aqui para vocês é, aumentando essa pressão, por exemplo, para 40, vou aumentar volume corrente. Ou seja, tá vendo ali que meu pulmão aumenta o volume corrente, eu aumento a insuflação desse pulmão, aumento pressão, aumento de extensão alveolar e tudo mais. Então, totalmente dependente disso. Beleza? A ventilação protetora surgiu a partir do momento que a gente conheceu a realidade dos baby lung, né, dos pulmões aí, que na verdade são pulmões não saudáveis, ou que tem uma área areada menor, tem alguma lesão, por conta disso diminui-se a área areada, ou os alvéolos viáveis. E essa ventilação protetora se mostrou eficiente, eficaz, principalmente na terapia intensiva, para esses pacientes, que é uma ventilação mais conservadora, o nome já diz, né? A gente consegue trabalhar com um volume menor e aí a gente consegue ter uma segurança maior, uma lesão menor em alvéolos pulmonares, mantendo aí esse balanço em relação ao que o paciente precisa, o limite que o paciente precisa e o limite que eu posso colocar dentro desse pulmão. Com isso,
tivemos o surgimento do driving pressure, a gente já conversou ali. Basicamente, a pressão de distensão intraalveolar, pressão expiratória, menos a PIP. Então, o drive pressure nada mais é do que a distensão alveolar, o tanto que eu tenho de pressão dentro do alvéolo. E a gente calcula isso fazendo a subtração da pressão expiratória com a PIP. Na medicina veterinária, nós não temos um conceito um conceito já estudado em relação ao drive pressure. A gente não tem, só parar o ventilador aqui, por enquanto. A gente não tem um conceito de drive pressure definido e não tem muitos trabalhos em relação a isso. Eu acredito que pouco tempo a gente vai ter, mas atualmente a gente não tem. A gente extrapola um pouco isso da medicina humana. Que a gente tem de grandes estudiosos da área, né, as referências da ventilação mecânica no país, falando aí de um drive pressure de 5 a 10, né, centímetros de água. A gente consegue aumentar esse drive até 15 também, mas como a gente não tem muitos trabalhos, comprovação científica em relação a tudo isso, a gente acaba se limitando um pouco. Então a gente vai trabalhar aqui geralmente em torno de 10 centímetros de água com o drive pressure. E por fim a PIP, que eu acho que é um negócio legal da gente mostrar aqui na prática, que é nada mais é do que a pressão positiva na expiração. Usualmente a gente usa uma PIP de 1 a 5, mas geralmente a gente pode chegar até em 8, né? Mas como eu falei para vocês na aula teórica, o paciente que vai dizer muita coisa para a gente. Eu queria só trocar aqui esse balão e vamos voltar aqui para o ventilador para eu mostrar o conceito de PIP para vocês. PIP, pressão positiva na expiração. Aquilo que vai ficar dentro do pulmão depois do final da expiração. Ou seja, é aquilo que a pressão positiva que vai manter os alvéolos ainda abertos para que eles não se fechem, não colabem durante um ciclo respiratório, principalmente ao final. Nessa ponta nós temos a válvula de PIP, a VUP, né? Mais conhecida aí. Então, aqui nós conseguimos consegui chegar mais perto um pouquinho para a gente mostrar a regulação da PIP. Então, a gente tem a PIP de 0, 5, 10, 15 e 20. Como eu falei, dificilmente a gente vai passar de 8 nesses pacientes rígidos, né? Isso é mais rotina para terapia intensiva. E aqui eu vou regular para vocês. Importante visualizar agora tudo com o balão, para que vocês consigam ver a distensão desse balão e como ele vai ficar a partir do momento que eu começar a iniciar a PIP. Então, ó, vou colocar uma PIP de 5. Colocando aí uma PIP de 5. Vou vir aqui para o monitor. Então, ó, iniciei uma PIP de 5. Tem vocês reparam ali que a gente tem um pulmãozinho agora que ele não diminui tanto quando tem o final da expiração. Eu vou mostrar para vocês aqui zerada a PIP, como ele vai ficar. PIP zerada. Vou aumentar a pressão expiratória aqui para a gente ter uma noção. Então, ó, reparem que o pulmão, ele praticamente diminui todo o seu tamanho no final da expiração. E a PIP é ideal para que a gente não faça isso. Porque a gente sabe que no momento do final da expiração, se eu tenho colabamento alveolar, provavelmente ao longo do tempo a gente vai ter diminuição do surfactante, aumento de processo inflamatório e tudo mais, e lesão alveolar. Então, vou aumentar essa PIP aí para 5, para vocês entenderem ali qual que é a ideia dessa PIP. Mais uma vez aqui. Então, ó, faço o padrão, o ciclo inspiratório, então inspiração, expiração, e esse pulmão ele ainda fica um pouco mais aberto do que o normal, ele não zera todo o seu volume ao final da expiração. Essa é a ideia da PIP. Eu vou aumentar um pouquinho mais para ficar mais visível, eu vou fazer uma PIP de 10 agora, para vocês verem. Olha lá. Conseguem visualizar que o meu pulmão não diminui mais aquele tanto que ele diminuía antes? Essa é a pressão positiva da expiração. A gente tem a PIP, né?
Também com uma relação inversa com o retorno venoso. A PIP, quanto maior PIP, a gente tem um aumento da pressão intratorácica, a gente tem uma compressão ali de grandes vasos, né, de coração propriamente dito. A gente pode ter aí uma diminuição da hemodinâmica também, nessa utilização da PIP muito alta. A gente conversou sobre isso na aula teórica, só repassando aqui. Então, mais uma vez, pressão positiva ao final da expiração, previne o colapsamento alveolar, então cuidar com os riscos e benefícios aí desse conceito. E um outro conceito que eu queria mostrar para vocês, que a gente já falou em aula teórica também, em relação a FiO2 e a telectasia. Vamos vir aqui agora para o aparelho novamente, para eu mostrar para vocês como funciona essa relação da FiO2. Vou saturar o reservatório do ventilador, em primeiro lugar. Então, ó, eu venho aqui no oxigênio, consegue vir aqui, Marcelo, no oxigênio, para mostrar toda a conexão. Vou abrir o registro, abro a válvula que seja pós o registro, válvula de segurança, já está aberta aqui, e aqui eu vou regular a FiO2. Primeira coisa que eu faço, eu saturo esse reservatório. Você lembra que ele estava desinflado? Agora, ó, vamos voltar lá para o reservatório, Marcelo, para a gente mostrar o reservatório em si. Geralmente eu deixo ele em 0,2 e 0,2 aqui, para a gente manter um fluxo. Só o que vai me dizer desse fluxômetro aqui, aonde deixar, é o ventilador. Então, liguei o ventilador, depois disso, iniciar o meu controle de FiO2 aqui, que eu quero iniciar no paciente. Eu quero começar com uma FiO2 de 60 ou de 70. Então, essa barrinha aqui está me indicando a FiO2. Ó, tem a visualização da FiO2 aqui. Ela está 100%. Por quê? Lembram que eu saturei o reservatório de oxigênio ali, certo? Eu vou diminuir agora meu fluxo aqui no fluxômetro para eu regular a FiO2. E ali eu que vou controlar. Então, eu volto aqui para o oxigênio, volto aqui para o fluxômetro. E aqui eu vou reduzir o fluxo. Vou reduzir o fluxo, ó, esfera baixando aqui. Vou deixar um fluxo aqui de 0,4, 0,3. Beleza? Retorno para o monitor aqui na FiO2. E eu vou ver essa FiO2 baixando. Ah, não baixou ainda. Por que ela não diminuiu ainda? Por que ela está em 100 aqui? Porque eu não tenho ciclo expiratório instituído. Então ele não está gastando oxigênio. Todo o oxigênio está reservado aqui e está com a FiO2 100%. A partir do momento que eu iniciar, ela vai começar a diminuir a FiO2 e eu consigo regular ela de forma adequada. Vou mostrar para vocês essa diminuição, essa dinâmica da FiO2, como eu faço aqui no aparelho e aqui no fluxômetro. Então, eu iniciei a ventilação. A minha FiO2 vai começar a reduzir, porque eu baixei o fluxo aqui. À medida que ele institui o fluxo respiratório, o reservatório vai diminuindo aqui, né? A gente tem aí a diminuição da FiO2. Então, minha FiO2 aí está 97, 98. E aí, a partir do momento que ela finalizar aqui, a célula vai começar a identificar, vai diminuir, e eu vou conseguir fazer esse manejo com o fluxômetro. Ó. Chega mais próximo para vocês verem a diminuição ali. Então, ó, tá diminuindo ali a barrinha de FiO2. Eu consigo ver o FiO2 aqui em cima também, ó, foi para 70. Ah, tá ideal. Vou iniciar aqui o fornecimento de oxigênio novamente. E aí assim eu vou conseguir manter ele do jeito que eu quero. Vamos lá, consegui manter ele agora em 59, 60. E aí se eu quero aumentar, eu vou aumentando ao decorrer do tempo. Tem que fazer esse manejo ali, aumenta o fluxômetro, visualiza no monitor que está entregando, diminui aqui, visualiza novamente e assim por diante. Beleza? Esse é o ponto da FiO2. Deixa eu parar aqui para a gente... Por que é importante isso? Por que é um diferencial? A gente consegue manter aí as propriedades pulmonares, né? Substâncias no geral que vão mimetizar mais o nosso
nosso ar ambiente, o ar que realmente o paciente inspira, né, fisiologicamente, vamos dizer assim. E isso a gente sabe que é benéfico, a gente já conversou sobre isso nas aulas teóricas, e dessa forma que eu vou regular FiO2 no LevenPet. Dentro dos modos ventilatórios, que a gente conversou também, então a gente tem controlada a pressão, controlada a volume e assistida controlada. O LevenPet vai conseguir fazer para mim o modo ventilatório controlado da pressão e o modo ventilatório controlado da pressão, que a gente chama de assistido controlada. Na verdade, é o assistido controlado da pressão, que vai funcionar basicamente como um suporte para o paciente, para a gente geralmente utiliza isso no desmame desse paciente, ou quando esse paciente ainda tem algum drive expiratório, algum gatilho de inspiração ainda, e a gente quer manter esse paciente na ventilação controlada, e aí o ventilador acaba terminando esse ciclo, dando esse suporte, assistindo esse ciclo respiratório para o paciente, e aí à medida que o paciente inspira, ele dispara o ventilador e o ventilador acaba terminando de ajudar o paciente a fazer o ciclo respiratório. Isso a gente consegue utilizar para fazer o desmame ou até mesmo para a gente manter esse paciente, alguns pacientes que a gente tem problema de drive no geral, aí às vezes a gente não consegue lançar a mão do bloqueador neuromuscular, por exemplo, e acaba acaba sendo muito útil para a gente. Então, falando um pouco da ventilação controlada a volume, basicamente eu vou estabelecer no aparelho um volume e instituir para o paciente. E aí a gente tem aí basicamente 10 a 15 ml quilo para mamíferos e em caso de ventilação protetora de 6 a 8 ml quilo. A ventilação controlada da pressão, que realmente a gente vai ter aqui, é ter esse ajuste aí da pressão de platô. Ter o ajuste da pressão controlada no aparelho. Vou trabalhar geralmente aí com essa pressão de 10 a 15 centímetros de água em cão, 7 a 10 centímetros de água em gato. Como eu falei na aula teórica, é regra isso? Não é regra isso, gente, o paciente que vai dizer pra gente. Mas na hora de setar o aparelho e iniciar o procedimento, eu geralmente vou utilizar parâmetros que estão na literatura ali. Importante a gente saber da ventilação controlada da pressão. Redução da complacência pulmonar torácica gera uma menor entrega de volume corrente, ou seja, se o cirurgião está debruçado lá em cima do paciente, se eu tenho alguma obstrução, se eu tenho alguma lesão parcial de pulmão, por exemplo, um paciente que sofreu um trauma torácico e tem ali uma contusão pulmonar grave, eu vou ter um pulmão diminuído. Melhor mostrando para vocês aqui. Paciente com um pulmão rígido, desse tamanho, vou ter uma lesão, vou ter o paciente aqui, ó, com um pulmão diminuído. Agora vai ser desse tamanho esse pulmão, por exemplo. Então, qual que é o problema de trabalhar com a ventilação controlada da pressão? A gente acaba aumentando a pressão, aumentando o volume corrente, mas a gente não tem, se a gente não tem ideia desse volume para o paciente rígido, né? Ou se a gente não tem o diagnóstico do pulmão lesionado, a gente pode mandar volume maior do que o paciente necessita, como eu falei para vocês. E aí a gente acaba tendo problema. A gente pode ter aumento da complacência também, e aí a gente tem uma maior entrega de volume, tem risco de lesão induzida pelo ventilador. A gente acaba também fazendo algumas lesões por conta disso. Qual é a vantagem aqui do LevenPet em relação a isso? A gente consegue visualizar o volume corrente que é entregue. E eu vou mostrar para vocês agora nos ajustes ventilatórios. Então vamos lá. Vamos setar o ventilador para a gente começar uma ventilação mecânica. Então, paciente entubado, entendi os conceitos ali da ventilação no geral. Isso aí a gente viu mais na teórica, né? Fica mais fácil da gente visualizar. Agora eu vou setar o aparelho e vou começar minha ventilação. Então, ó, vendo nos slides lá, o que a gente tem de ajuste? FiO2 de 35 a 60, eu geralmente começo com a FiO2 de 60. Eu vou até aumentar um pouquinho aqui, que é o ideal. Ou até mesmo a FiO2 de 100%. Lembra que eu falei para vocês, a FiO2 em período curto de tempo não vai ser prejudicial. A gente precisa gerar esse conforto para o paciente para evitar a hipoxemia. Então não tem problema iniciar com uma FiO2 alta, desde que no decorrer do procedimento eu vá regulando isso. Volume corrente,
de 8 a 10 ml quilo. Eu não consigo fazer uma ventilação controlada a volume no Levenpet, mas eu tenho a visualização do volume corrente aqui. Então, se conseguir chegar um pouquinho mais perto, para a gente mostrar essa figura aqui, ó, eu mostrei na aula teórica para vocês, né? Aqui eu tenho platô, PIP, volume corrente, frequência respiratória e FiO2, tá? Então, eu vou instituir uma pressão de platô mínima para esse paciente, ou ideal, instituir uma PIP mínima para esse paciente também, e aí sim iniciar essa ventilação. O que eu faço na minha rotina? Venho para essa região aqui para a gente ver o que a gente faz na rotina. Então, induzi o paciente, intubei, o paciente está em apneia, eu vou iniciar a ventilação, vou setar o ventilador. Primeira coisa, pressão inspiratória. Cão, vou visualizar meu paciente, é um cão, e é um cão aí médio porte, 10 quilos, 15 quilos. Eu vou ter que setar o ventilador numa frequência respiratória de 10 a 20, geralmente eu começo em 20. Então, ó, frequência respiratória, vou colocar em 20. 20, ok, tudo certo. Pressão inspiratória, vamos olhar lá no que o guideline recomenda pra gente, né? Que essa revisão recomenda pra gente lá. Pressão inspiratória em cão, de 10 a 15. Geralmente, começa com essa pressão inspiratória em 10. Então, coloquei minha pressão inspiratória em 10. Razão, inspiração, 1 para 2. E aqui é a pop-off do aparelho. Pressão máxima, que eu falei para vocês na aula teórica. A partir do momento que a via aérea atingir essa pressão, ele vai ter uma válvula pop-off que vai retirar a pressão para não exceder 40. Quando que pode acontecer isso? Quando tem restrição de via aérea, ou o paciente acaba brigando com o ventilador, a gente acaba excedendo a pressão, o ventilador tem essa segurança, a válvula de segurança aí, para evitar ter algum problema durante o processo de ventilação. Então, setei meu aparelho, vou iniciar a ventilação aqui. E aí, ele vai iniciar os ciclos respiratórios. Então, ele vai fazer uma compressão pelo umbu. Beleza, vamos voltar aqui. Uma compressão pelo umbu para fazer a pressão inspiratória. E aí eu tenho o ventilador propriamente trabalhando. A partir de agora, o que eu vou visualizar para regular meu aparelho ao paciente, que é o ideal? Vou olhar todos os parâmetros que estão aqui e as curvas. Tem uma curva, um platô de pressão legal, fluxo, consigo ver minha pressão aonde está indo aqui no gráfico, consigo ver volume também, consigo ver fluxo. O que eu consigo visualizar aqui, ó? Tem um paciente com um volume corrente baixo, provavelmente porque minha pressão inspiratória está baixa. Como que eu vou saber isso também? Outra forma de eu diagnosticar essa pressão, esse volume baixo, essa pressão. Primeiro, o parâmetro ali. Então, ó, quanto que está dando de volume? Ah, está dando 60. Então, tenho meu pulmão com volume corrente aí de 100 ml, paciente de 10 quilos. Eu posso fazer nesse paciente 10 ml quilo no máximo ali. Só que 100 ml quilo, paciente de 10 quilos. O que eu vou visualizar aqui? Visualizo meu volume corrente, está 65, certo? Visualizo minha PIP, está 3. Posso iniciar a manobra de aumento dessa pressão inspiratória, basicamente, para a gente aumentar esse volume. Então, eu vou colocar minha pressão inspiratória em 12, para ver se a gente aumenta o volume já e consegue ter uma melhora no volume corrente do paciente. O volume corrente já foi para 82. Consegue chegar mais próximo aqui para eu mostrar? Então, tem um volume corrente aqui, ó, em 79. Vai variar um pouquinho. Então, ainda não está ideal. Vou aumentar um pouco mais. À medida que eu aumento o volume, eu geralmente vou trabalhando com o aumento da PIP também. Vocês lembram do conceito do drive pressure? Ideal que eu mantenha aí a PIP caminhando junto com a pressão respiratória. Então, eu vou colocar minha PIP em 5 para a gente começar
tem um volume legal. Olha lá, ó como mudou o meu monitor já, o meu aparelho. Eu tenho agora 111 de volume, uma PIP de 5. Tá muito alta para esse paciente? Tá muito alta, tá passando um pouquinho. Às vezes ele faz 109, 110. Vou baixar a pressão. O que vai me dizer agora, gente? Vou visualizar o paciente em si. Vou olhar o CO2, se o CO2 está legal. Vou olhar a pressão arterial, porque geralmente faço uma pressão muito alta nesse tórax. Eu faço uma hipotensão também. Então vou tirar isso por base. O paciente está normotenso. Capnografia entre 30 e 40. Fazendo o volume 111 ali. O ideal eu quero fazer 100. Então beleza, eu vou baixar um ponto na pressão inspiratória. Baixei a pressão inspiratória aqui. Vou visualizar, ver se esse volume vai cair um pouco e vai ficar dentro do aceitável para mim ali que eu tenho na literatura. Beleza, caiu um pouquinho, fazendo 102, 104 agora, certo? Tá legal. Vou olhar o paciente mais uma vez. Pressão arterial, capnografia, tá tudo ok? Tá tudo dentro do parâmetro? Então, beleza, tá do jeito que eu quero agora. Agora eu vou regular ali a frequência respiratória. Frequência respiratória, eu vou colocar ela 20, 22, geralmente eu começo com ela em 20. Como que eu vou aumentar ou diminuir essa frequência respiratória? A frequência respiratória também me ajuda a diminuir o CO2. Ela, basicamente, como eu falei na teórica para vocês, ela vai fazer isso por um tempo, tá? Mas o ideal mesmo, a ideia de lavar o CO2, né, que a gente fala, é com pressão inspiratória e PIP, com volume corrente, com volume minuto, tá? Se a gente aumentar a frequência respiratória, a gente vai ter essa diminuição do CO2 também. E ela pode ser uma aliada nossa nesse momento. Mas vamos supor que eu tenho um CO2 ideal aí, agora com a frequência respiratória de 20. Vou manter desse jeito, agora só vou regular minha PIP. Vou lá no fluxômetro do cilindro e vou diminuir aqui o fluxo. Vou diminuir o fluxo para que o FO2 vá baixando e aí eu regulo o FO2. Então, basicamente, a gente vai começar o período... vai setar esse aparelho dessa forma. Acabei a anestesia aqui, vou para o próximo paciente, é um gatinho. Então, um gatinho, geralmente eu começo com a pressão inspiratória de 7, como recomenda, que é mais seguro. Paciente com a pressão inspiratória de 7, frequência de 20 também, pressão máxima de 40. E inicio. É importante a gente ter em mente, gente, que o aparelho tem sensor de pressão. Então, a gente sabe que mais ou menos pelo volume que o paciente respira fisiológico, ele vai ter aí uma pressão entre 7 e 10, um gatinho, né? Tórax mais fininho, menos... o pulmão precisa fazer menos força para se expandir ali e tudo mais. Então, a gente seta ele em 7 e eu inicio. E aí, o que vai me dizer em aumentar essa pressão? O que vai me dizer em aumentar essa PIP ali para que eu consiga melhorar para o paciente aqui? Eu vou visualizar basicamente a monitoração de ventilação mecânica que a gente conversou na aula, que é capnografia e CO2. Eu vou mostrar alguns casos para vocês aqui no slide para a gente discutir. Então, ó, esse caso aqui, um canino 2 anos rígido, anestesia paroxetocítise radiúna, sem alterações pulmonares, 22 quilos. Me deparo com essa situação aqui. A gente discutiu bastante, né, em aula teórica, mas vou discutir novamente aqui, na prática para vocês verem. O paciente está hipotenso. Primeiro, eu tenho que visualizar tudo aquilo que pode causar hipotensão nesse paciente, hemodinamicamente falando primeiro. Se eu tenho uma pressão inspiratória legal, uma PIP legal, eu vou olhar o paciente hemodinamicamente primeiro. Esse paciente aqui poderia, né, o paciente de 22 quilos, poderia ter uma frequência cardíaca um pouco mais alta, então posso aumentar essa frequência cardíaca para melhorar a pressão. Posso vasoconstrigir ele um pouquinho mais, não está tão vasoconstrido, lembra que eu falei para vocês da incisura dicrótica? Posso manejar isso. Mas voltando aqui para a ventilação mecânica, vamos supor que eu estou fazendo um volume um pouco alto para esse paciente. Ou que eu estou trabalhando com uma PIP um pouco alta para esse paciente. Muito provavelmente esse paciente vai evoluir com uma hipotensão aqui. Dois cenários. Primeiro, posso diminuir pressão inspiratória, diminuir PIP para que eu normalize a pressão arterial. Mas daí, provavelmente, eu vou ter um CO2 aumentado. Então, o que é o ideal? Tratar a pressão arterial dessas outras formas, né, que seria
ou vasoconstrigindo mais o paciente, ou aumentando a frequência cardíaca dele de alguma forma, a partir do que ele pode, né? Vendo o paciente no geral. Posso vasoconstrigir esse paciente? Ele não tem nenhuma endocardiose, por exemplo, de mitral. Posso fazer uma norepinefrina para vasoconstrição? Ou talvez ele é um paciente que tem uma endocardiose de mitral, não quero aumentar a resistência vascular sistêmica dele, vou entrar com uma dobutamina, que a gente já conversou também. Então, fiz todo esse manejo, normalizei a pressão arterial dele, consigo diminuir ainda a pressão expiratória, consigo diminuir a PIP, vou visualizar isso no meu ventilador, aquilo que eu falei para vocês. Ah, não consigo diminuir, ou consigo diminuir. Posso diminuir a PIP? Se ela estiver acima de 5, pode diminuir. Só que o ideal é que mantenhamos o CO2 entre 30 e 40. Então, o paciente que vai dizer isso para a gente, o paciente que vai me dizer se eu posso diminuir e aumentar a frequência cardíaca para manejar esse CO2, aumentar ou diminuir a pressão e PIP para diminuir esse CO2, só que por consequência eu vou ter talvez uma hipotensão, talvez uma bradicardia, talvez uma taquicardia, e aí eu tenho que visualizar o paciente como um todo nesse momento. Num outro caso, por exemplo, do felino, o felino, esse paciente aqui, eu anestesiei ele para fazer uma OH eletiva essa semana. 2,5 quilos, felino, rígido, sem alteração pulmonar nenhuma. Instituí a ventilação mecânica nele numa pressão inspiratória inicial de 7 e uma PIP de 5. E o paciente tinha um CO2 diminuído. CO2 diminuído, mas normotenso. O que eu fiz nesse caso? Para manter esse CO2 em 30. Primeira coisa, diminuir pressão inspiratória e PIP e diminuir a frequência respiratória. Diminui esse paciente para a frequência de 10 e aí ele normalizou o CO2. Então, são 3 pontos que eu consigo manejar e tenho nas mãos para trabalhar esse CO2. Tem outros parâmetros que eu consigo visualizar nessa ventilação mecânica, como, por exemplo, hemogasométricos? Tem. Mas na nossa rotina, a gente vai ter essas imagens aqui. Um monitor multiparâmetro para mostrando CO2 e saturação. Vou trabalhar a FiO2 dele agora. Ah, essa saturação tá legal? Olha, a saturação ideal de 95 a 98, como a gente tinha conversado, tá legal, vai manter o paciente bem. Se eu não quero manter ela no limite, quero colocar ela no 96, 97, eu consigo manejar isso na FiO2 do aparelho. Então, mexendo na FiO2 do aparelho, eu consigo manejar isso. E a gente sabe que a hiperóxia é prejudicial, então não é ideal que o paciente fique 100% de saturação. Ideal que fique abaixo de 98, acima de 95. Então, eu consigo, com a FiO2, com a regulação da FiO2 aqui, regular isso também. Então, por isso que é bem importante a gente conseguir instituir essa ventilação mecânica e o ventilador em si dar essa tranquilidade para a gente. Nos casos aqui, por exemplo, nesse outro caso, o canino com um edema pulmonar leve, ele foi para a laparotomia exploratória porque tinha um tumor em baço, 15 quilos. Esse paciente estava com CO2 aumentado, mas a pressão arterial mantendo, só que ele estava com CO2 aumentado e uma saturação diminuída. Trabalhando aí com uma FiO2 baixa, de 40, 35, o que eu faço agora? Aumento a minha FiO2. Aumentei minha FiO2, provavelmente eu aumento aí a saturação de oxigênio e vou trabalhar com o recrutamento alveolar propriamente dito, ou vou trabalhar com o aumento da pressão expiratória e PIP para melhorar o CO2. E como que eu faço isso, gente? Aumento aqui, basicamente. Aumento a pressão expiratória aqui, aumentei para 10, vou instituir a ventilação, aumentei a pressão expiratória. Estava em 10, na verdade, né? Vamos lá, estava em 10, aumentei para 11, minha PIP estava em 3, aumentei para 5, vou colocar em 5, beleza. Volto lá para o monitor. Meu paciente diminuiu o CO2 agora, ou meu paciente ainda está com CO2 de 50, só que ele está mantendo a pressão arterial. Eu regulei a FiO2 aqui, eu aumentei a FiO2 dele. Vou deixar a FiO2 ali em 70 agora. Está com uma saturação de 92 e o CO2 de 50, ainda não está ideal. O que eu vou fazer? Volto para o aparelho, aumento um pouco mais a FiO2, aumento mais minha pressão expiratória. Agora eu vou colocá-la em 12. E o que eu tenho de segurança aqui nesse aparelho para aumentar essa pressão expiratória tranquilamente?
a volumetria. Ele me entrega o tanto que ele está fazendo de volume. Então, eu sei que esse paciente com 15 quilos, por exemplo, eu sei que eu consigo mandar 10 ml quilo. Então, eu consigo mandar aí com um paciente de 15 quilos até 150 ml de volume, certo? No mínimo 150 ml de volume. Então, ele está mandando aqui num volume de 88. Se esse paciente ainda tem um CO2 alto, eu consigo aumentar a pressão expiratória dele. Então, eu vou aumentar, o ventilador me dá um parâmetro para atualizar o que eu coloquei. E aí agora ele vai aumentar o volume. Olha lá, o meu volume indo para 99 agora. Aumentei aqui, fui para o monitor. Ah, beleza, meu paciente está com um CO2 diminuído. O CO2 dentro do ideal agora. Estava 50, lembra que a gente falou? Agora está dentro do ideal. Beleza. Só que, ao decorrer do tempo, esse paciente fez a telectasia e aumentou o CO2 um pouquinho. Lembra que eu falei para vocês, em relação ao paciente anestesiado, ele sempre vai fazer uma telectasia com o decorrer do tempo? Posso recrutar esse paciente. Posso aumentar a pressão expiratória, aumentar um ponto na minha PIP lá de 6. Eu vou fazer isso aqui. Olha lá, aumentei a PIP, foi para 6 agora. Certo? Vou aumentar mais o meu volume. E aí assim eu vou recrutando o alvéolo, sem aumentar o drive pressure, que é, lembrem, pressão expiratória menos a PIP. Ou seja, no caso da pressão aqui, da ventilação controlada da pressão, platô menos PIP. Então eu tenho um drive pressure aqui de 11. Está acima do ideal? Acima do ideal que seria 10? Tá. Mas lembra que eu tenho consigo manter ele até 15. Eu faço isso para fazer esse recrutamento alveolar, que a gente já conversou na aula teórica, diminuir o CO2, fazer o recrutamento, depois de um tempo, retorno aí a pressão dele para o que estava normal, vou retornar a PIP para 5, e aí a gente mantém o paciente do jeito mais alinhado com o ventilador. Outra coisa muito importante, tive algum problema, o paciente brigou, o paciente brigou aqui com a ventilação, acabou superficializando, acabei fazendo um bolo de propofol, por exemplo, ele entrou em apneia, eu ainda não setei o aparelho. Eu consigo abrir a tampa e retirar o ambu. Faço essa ventilação manual. Faço essa ventilação manual agora, com mais segurança, para eu não ter problema com excesso de pressão pulmonar e também não ter problema aí para o paciente e também não ter o paciente em apneia há muito tempo. Enquanto isso, ou peço para outra pessoa fazer essa ventilação, ou eu mesmo faço e vou setar meu aparelho. Ah, vou diminuir a pressão, porque eu quero diminuir. Vou ver uma PIP de 5 lá, então volto lá, diminuo a PIP. Ah, agora eu estou seguro, agora eu consigo iniciar essa ventilação de forma adequada. Então, volto meu ambu para o ventilador, fecho a tampa, inicio, ele vai voltar a ventilar normalmente. Então, gente, o manejo com o ventilador é bem simples, bem tranquilo mesmo. Ideal, que a gente falou lá na aula teórica, é setar o ventilador de acordo com o que é recomendado para o paciente, que você tem na mesa, mas, como eu falei para vocês, a monitoração, capnografia, saturação, que vai entregar para a gente a resposta de alguma coisa que a gente precisa mudar aqui ou ali. Isso a gente conseguiu conversar bem nas aulas teóricas, acredito que ficou bem claro. A ideia aqui mesmo era mostrar para vocês o que eu falei na aula teórica que passei de prática, que ia passar na prática, de manejo com o paciente, posições, coisas que vão adiantar a nossa vida aí. E, basicamente, o manejo com o ventilador. Setar o ventilador, como iniciar e se eu tiver algum problema. Então é isso, espero que tenha sido esclarecedor para vocês. E fico aberto a dúvidas, se vocês tiverem alguma coisa para falar, para acrescentar, a gente vai passar o meu contato através do Ricardo. E é isso, muito obrigado.